Fala galera, beleza? Vamos a mais uma aula de Geografia comigo, professor Jorge Luiz. Nessa videoaula iremos compreender melhor o processo de globalização, de uma maneira simples e rápida. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de diversos outros conteúdos relacionados à disciplina de Geografia. Bora lá? A palavra globalização começou a ser empregada nas últimas décadas do século XX. Esse termo foi amplamente divulgado pela mídia e passou a fazer parte do nosso dia a dia, embora fosse um conceito um tanto incompreendido. A globalização, apesar de ter suas origens imediatas na expansão econômica ocorrida lá na Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da Revolução Técnico-Científica e Informacional nos anos de 1970, é a continuidade de um longo processo histórico que remonta os primórdios do capitalismo. Assim, a globalização é o nome do momento atual da expansão capitalista. Dessa forma, o processo de globalização está relacionado ao aprofundamento das integrações econômicas, políticas, tecnológicas, social e cultural entre as diversas regiões do mundo, iniciados lá no final do século XX. Ao atingir o atual período informacional, o capitalismo integrou países e regiões de todo o planeta em um sistema único, formando o chamado Sistema Mundo. A globalização é um fenômeno que apresenta várias dimensões: econômica, mais evidente e perceptível, social, cultural e política. Contudo, todas elas se materializam no espaço geográfico e suas dimensões apresentam várias escalas. Pode ser escala mundial, nacional, regional e local. Os lugares estão conectados a uma rede de fluxos, controlados por poucos centros de poder econômico e político. No entanto, não são todos os lugares que estão integrados ao sistema mundo. Os fluxos da globalização se dão em redes, mas seus nós mais importantes são os lugares que dispõem dos maiores mercados consumidores e das melhores infraestruturas. Os nós mais importantes dos fluxos da globalização estão nas cidades globais e na rede urbana por elas polarizadas. Essas cidades estão localizadas predominantemente nos países desenvolvidos e alguns países emergentes, ou seja, cidades globais. Nova York, Londres, Tóquio, Paris, Hong Kong, Singapura, Xangai, Sydney, Mumbai, São Paulo, Cidade do México, entre outros. As cidades globais são grandes aglomerações urbanas que funcionam como um centro de influência internacional, por contarem com grandes centros financeiros, sede de grandes empresas e transnacionais, importantes centros de pesquisas e uma ampla rede de infraestrutura. As modificações nas estruturas produtivas e de serviço, a intensificação da circulação de fluxos de capital, informação, pessoas e mercadorias, e as transformações nas relações espaciais, ao mesmo tempo, resultaram na estruturação de um espaço geográfico em redes. Essas transformações dependeram fundamentalmente de complexos sistemas de comunicação, transporte e produção. As redes integram e estruturam as relações entre diversas partes do mundo. Elas contribuem para a circulação, o estabelecimento de diversos fluxos, ou seja, as redes permitem que capitais, informações, pessoas e mercadorias possam ir de um lugar para o outro. A organização do espaço geográfico por meio de redes eliminou a necessidade de fixar as atividades econômicas em um determinado lugar. O centro financeiro e administrativo das empresas e os departamentos de desenvolvimento de novas tecnologias geralmente estão sediados nos países de origem. De lá, as empresas transferem a produção ou parte dela para outros países. Com a produção dividida em várias etapas, as empresas localizadas nos diferentes países fabricam uma ou mais partes do produto, fazem a montagem e a distribuição no mercado mundial e outras, sob a coordenação da sede, realizam a publicidade e a difusão da marca. Nesse contexto em que a produção e a distribuição de mercadorias se estruturam em redes e a parte da atividade produtiva é terceirizada, é possível, por exemplo, comprar um smartphone de uma marca estadunidense, produzido por uma empresa subcontratada na Indonésia, exportado para o Brasil por uma empresa de comércio exterior com sede na China, sendo o transporte realizado por uma multinacional holandesa.
Ao implantar o sistema de produção que interliga países, as empresas multinacionais buscam, consequentemente, aumentar suas margens de lucro. Com as possibilidades criadas por essa divisão territorial do trabalho, as empresas multinacionais começam a ter uma nova visão de mercado. Outra modalidade de funcionamento das redes, no âmbito das corporações multinacionais, é a aliança, formada por um grupo de empresas cujas atividades produtivas se complementam. Nessa modalidade de rede, as empresas podem ter origem e localização diferentes e fornecem umas às outras matérias-primas, peças, equipamentos, serviços. Normalmente, o preço cobrado dentro de uma rede de alianças é menor do que o praticado nas transações com empresas que não pertencem a essa rede. Algumas empresas movimentam anualmente um capital superior à economia de vários países reunidos. Em conjunto, são responsáveis pela maior parte do comércio mundial de mercadorias e serviços. Os países escolhidos para os investimentos são aqueles que oferecem, além de mão de obra barata e matéria-prima abundante, grande mercado consumidor, baixo custo para instalação, legislação ambiental e trabalhista menos rígidas e incentivos fiscais. Assim, com o processo de globalização, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990 e no início do século XXI, o processo de concentração de capital, por meio da fusão e aquisição de empresas, se intensificou, levando à formação do que a gente chama de oligopólios, que ocorre quando um pequeno grupo de empresas domina o mercado de um produto. Atualmente, um pequeno número de grandes corporações multinacionais dominam setores importantes da economia, como de comercialização de produtos de alta tecnologia, de automóveis, de produtos farmacêuticos e os setores ligados aos serviços, como bancos e telefonia. Como foi dito anteriormente, a globalização representa uma nova etapa do capitalismo mundial. As economias nacionais estão enfraquecendo diante do competitivo mercado global. As diversas formas de cultura estão mais integradas, uniformizando os hábitos de consumo. Cabe destacar alguns símbolos de maior visibilidade do processo de globalização. O primeiro seria a internet, o segundo, o sistema financeiro internacional. Esses símbolos, associados a um sistema de transporte e de meios de comunicações totalmente modernizados, promoveram, de certa forma, uma expansão das multinacionais e, consequentemente, a desnacionalização das economias mundiais. Ok? Espero que vocês tenham compreendido melhor esse conteúdo. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de diversos conteúdos relacionados à disciplina de Geografia. Até a próxima, galera. Valeu!